Bom dia, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, prontos para mais uma nova jornada? Amanheceu. É hora de irmos para a batalha, né? A batalha do dia a dia, né? No trabalho, em todos os cantos de nossas vidas. Mas lembrando sempre que a nossa batalha é uma batalha que vai além daquilo que nós enxergamos. É uma batalha espiritual, onde nós precisamos realmente lembrar sempre daquele que nos criou, daquele que nos resgatou e que nos fornece todos os dias uma oportunidade de vivermos sempre na sua presença, para vivermos na sua glória, na glória dele, né, na luz dele, na direção dele. E ele fez esse convite para nós há muito, muito tempo. E muitas pessoas têm recusado, preferem viver, vamos dizer assim, aquilo que o mundo vai nos fornecer. Só que o mundo ele é também bem seletivo, ele fornece para quem, vamos dizer assim, seus próprios méritos e tudo isso. Quando a gente fala da graça do Senhor, não trata do meu mérito, mas da graça que o Senhor me deu de estar com Ele, de ser salvo pela obra de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Essa é a grande diferença. Isso é amar. Ele nos deu sem que nós realmente merecêssemos. O mundo, ele diz que você precisa merecer, tá? É claro que eu digo que em certas circunstâncias a meritocracia faz sentido, mas existe uma situação na vida que não é de mérito, não é uma questão de meritocracia, é uma questão de entregar realmente, de compreender que nós não temos a menor capacidade de refazer, de reconstruir aquilo que o pecado faz em nós. Mas Jesus Cristo sim, ele pode nos aproximar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele pode nos aproximar do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. É isso que eu procuro todos os dias aqui transmitir, falar para vocês um pouco mais dessa esperança, dessa alegria de estar com o Senhor, tá? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus, no capítulo 22, tá? Ele pega ali nos versículos 34 e vai até um pouco mais no versículo 40, mas eu vou ser bem breve, tá? Nessa questão, na leitura desses versículos, tá? Aqui os fariseus, a Bíblia, o capítulo 34 fala o seguinte: entretanto os fariseus, sabendo, né, que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, né, intérprete da lei, veja bem, intérprete da lei, experimentando a Jesus, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: amar a Deus, o primeiro, amar a Deus sobre todas as, sobre todas as circunstâncias e situações, sobre tudo, amar a Deus. E o segundo grande mandamento, ele falou: amarás o teu próximo. E eu queria hoje nós parar para refletir um pouquinho mais sobre o que é amar a Deus. O que seria o grande mandamento, amar a Deus? Quando a gente fala de mandamentos, ele citou dois grandes mandamentos, mas se referindo a quem? Aos mandamentos que já tinham sido estabelecidos. E quando a gente volta para esses mandamentos, a gente começa a compreender parte ou todo, né, daquilo que Jesus estava falando sobre o que era amar a Deus. Vamos pensar assim, para nós perguntarmos antes o que é amar a Deus, vamos pensar no que não, o que seria não amar a Deus. A oposição do amor a Deus é amar a ídolos. Amar é a idolatria. A idolatria é o oposto do amar a Deus. Quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós colocamos nossa vida, Provérbios 23, 26, entrega o filho meu o teu coração a Deus. Você está colocando tudo o que você acredita, toda a sua fé em quem? Em Deus, em Cristo Jesus. A palavra nos diz, e Jesus nos ensinou, que quem ama ao Pai ama ao Filho, quem ama ao Filho ama ao Pai. Não há como amar o Pai sem amar o Filho, e não há como amar o Filho sem amar o Pai. E também Jesus Cristo nos ensinou que Ele é o único, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então aqui deixou claro para nós que todo o nosso amor, toda a nossa dedicação é a quem? É através de Jesus Cristo. É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos leva a Deus Pai. E é a Ele que nós somos entregues. Contrário a tudo isso é idolatria. Idolatria vem de ídolos, né? Aí eu chamo a atenção
para umas diversas formas de idolatrias, né? Uma das questões de idolatria, o que é tão comum hoje em dia, né? A pergunta fala, essa pessoa é ídolo de muitas pessoas. Aí, ó, isso é idolatria. Puxa, mas não posso ter um ídolo, alguém que eu gosto tanto das músicas dele. Você pode gostar da música dele, você pode gostar das letras dele, mas toma cuidado, porque a partir do momento em que você passa a adorá-lo como ídolo no futebol, no esporte, na política tem muita gente que trata outros como ídolos, né? Isso é idolatria. Mas também tem uma idolatria que ela está dentro do cristianismo. E essa idolatria, Deus chamou a atenção lá nos 10 mandamentos. Ele fala o seguinte: não terás outro Deus além de mim. Ele seria único. Não farás para ti o quê? Imagem alguma do que está no céu e na terra, e nem irá prostrar diante dela. E é interessante que se você vai em Salmos, no Salmos 1:35, tá? Você observa a chamada de atenção sobre isso. Porque o povo que recebeu essa orientação naquela época também, inúmeras vezes eles optaram, né? Ou seja, optaram por realmente seguir o que? A cultura da região. E aquela cultura local, próximos onde eles estavam, eles praticavam algumas questões sobre adorar ídolos, adorar imagens, porque eles precisavam tatear as coisas, mas não deixa de ser idolatria. E um ponto interessante sobre a idolatria que Deus nos chama é que é assim. Eu vou ler o Salmo, essa parte, para você entender o que eu quero dizer, tá? Ele fala o seguinte: os ídolos das nações, Salmo 1:35, versículo 15, fala: os ídolos das nações são de prata e ouro. E eu até complementaria aqui com outras partes de outros textos que falam também que é de madeira, que é de barro, tá? Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Porque é isso mesmo. Olha para uma imagem, para uma escultura, tem olho, mas não enxerga, tem boca, não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Isso é algo que Deus já chamava a atenção há muito tempo atrás. Não façam isso. E ele dá uma continuidade, tá? Por que tem tudo isso e não fala, não ouve e não enxerga? Porque ele fala o seguinte: pois não há alento de vida em sua boca. Ali não é dado vida para aquilo. E ele fala o seguinte: como essas imagens se tornam aqueles que a fazem, e também se tornam aqueles que confiam nelas. Mas peraí, eu conheço muita gente aí que realmente adora, tem lá suas imagens, adora e assim considera isso como sendo de Deus, e não tem olhos e vem, tem bocas e fala, e tem ouvidos e ouve. Ou seja, isso não aconteceu. Só que você tem que entender que ele não está falando que a pessoa ficaria muda, cega e surda por adorar, por se prostrar diante de uma imagem. Ele está falando que a pessoa vai ser cega, surda e muda no sentido da palavra. Sabe por que a pessoa vai ser cega, surda e muda? Porque assim, aquele que se prostra diante de imagens, adora a essas imagens, acaba sendo o quê? Acaba não enxergando, não conseguindo enxergar a verdade da palavra de Deus. Porque quando a palavra enfrenta ela não consegue enxergar. Como pode alguém me dizer que isso não pode, quando eu tenho minha fé que pode? Ela não consegue abrir os ouvidos para a palavra de Deus. Ela não consegue realmente professar a palavra de Deus na sua realidade, daquilo que é. Por quê? Porque ela está prostrada àquilo. A fé dela está ali, naquela imagem e naquilo que representa a imagem. O que eu chamo a atenção é que, pode ter certeza, quanto mais você prostrar-se diante de imagens, prostrar-se diante dessas situações, menos você vai compreender a palavra, menos você vai conseguir enxergar a verdade, menos você vai conseguir ouvir e compreender. E se você não ouve, não compreende, se você não consegue enxergar, logo você não vai conseguir fazer algo tão importante em sua vida:
Romanos, capítulo 10. Confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa essência real, conectada na videira verdadeira que é Jesus Cristo, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o que você professa não é o nome de Jesus. É só observar. É só observar. A Bíblia fala que todo aquele que crê em seu coração e confessa com sua boca estará salvo. Quando você vai falar de Deus, quando você vai falar algo sobre Deus, nome de quem você cita? Nome de quem que você ouve a pessoa citar? O nome de quem ela cita é quem ela serve. Pensa bem. Pensa bem, porque isso tudo tem consequências. Tudo isso tem consequências. E eu sempre coloco para vocês aqui, busquem a palavra. Busquem a palavra de Deus. Porque se você encontrar na palavra de Deus algo que realmente justifique o que você está fazendo, perfeito, perfeito. Mas se você não encontrar, aí é um problema. Pensa nisso. Pensa nisso. O maior mandamento é: amarás a Deus e terá Ele como seu único Senhor. E Jesus Cristo falou bem claramente: aquele que ama o Pai, ama o Filho. Quem ama o Filho, ama o Pai. Ninguém vai diante do Senhor, se não for através de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pensa nisso. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.